Pronto. Sempre vem um alerta aí que algumas pessoas talvez sejam derrubadas. Só será? Posso um cadastro, por favor? 5. Precisa do carimbo também? Acho que não. Eu tenho lá na sala, ali na mesa, é só pegar, tá? Eu vou levar sem carimbo, qualquer coisa assim. Tá bom? Obrigada, professor. Bom, gente, então, retomando, né? A nossa ideia hoje é fazer uma atividade mais dialogada, ouvindo mais vocês, e como eu ia dizendo, isso tem uma explicação pedagógica, porque, como vocês devem ter percebido, a gente tem lido aquilo que vocês têm escrito, a gente, nas atividades aqui, nos momentos síncronos e também nas atividades que vocês mandam por e-mail. E a dificuldade que o meio remoto nos impõe de interação, de ver as expressões faciais dos estudantes, de acompanhar as reações, de entretecer uma conversa, elas também vão nos causando uma impressão que está tudo caminhando bem, que está todo mundo sacando tudo, e essa impressão pode ser só uma impressão, né? Então, quem sabe a gente pode aproveitar hoje para a gente fazer um diálogo, né? Então, a nossa proposta é sugerir que vocês façam a leitura de um dos vídeos que a gente vai encaminhar para vocês e que nesse material, que é um relato registrado em vídeo, bem longo e bem detalhado, que nesse material vocês identifiquem aquelas propostas, aqueles encaminhamentos pedagógicos que a professora, no entender de vocês, visava o aprofundamento ou visava ampliação, ou ambos. E que aí a gente possa ouvir vocês sobre isso. E por que que nós chegamos a essa conclusão? Né? Porque eu fui dando uma devolutiva para o Mário e dizendo que eu estava com a impressão que alguns conceitos estavam sendo interpretados de outras formas, né? Acho que vocês devem perceber isso nas devolutivas das atividades. Eu venho comentando algumas coisas e venho apontando com alguma frequência um certo afastamento daquilo que nós estávamos ali pensando. Tudo bem? Muitas pessoas têm recebido devolutivas. Beleza, que legal, está indo bem, está tudo certo, está maravilhoso, é isso mesmo, né? Devolutivas que complementam aquilo que vocês disseram, enquanto outras pessoas, e aqui eu não estou pensando, eu não sei quem é quem, porque eu não fico lendo os nomes das pessoas, mas ali outras pessoas a gente tem percebido, né, que ou não entendem as atividades, ou não entendem os conceitos, né? Então, e desta vez, né, gente, aconteceu com muitas pessoas, as pessoas terem encaminhado as atividades trocadas. A comanda da atividade era uma, mas a pessoa mandou outra atividade. A comanda da atividade, né, sugeria que olhasse para a própria prática, né, para a atividade anterior, e a pessoa manda outra atividade. Ou a comanda da atividade sugeria que fizesse uma análise de um relato de experiência, e muita gente fez uma análise de 2 relatos de experiência. A comanda da atividade dizia que era para fazer uma análise do relato de experiência e a pessoa falava da própria prática. Então, acho bom que a gente vá com um pouquinho mais de calma, converse mais, né, interaja mais e que a gente evite, né, uma apresentação dos conceitos, né? O vídeo que o Mário encaminhou, você está melhorando, viu, velho? Porque esse vídeo está muito bom, né? O vídeo que o Mário encaminhou e que a gente colocou para vocês lá, o velho disse muito bem, né? Ele falou assim, olha, o vídeo não é para repetir os conceitos que estão no texto.
Lá no texto tem, né, concepções que vocês se apropriam facilmente. O vídeo, portanto, oferece outros elementos para vocês pensarem. O encontro síncrono é esse momento que a gente espera que, a partir da atividade, né, ou seja, da mobilização desses conceitos, a gente possa trazer alguma contribuição complementar. Entenderam o nosso objetivo, gente? Então, a proposta é que vocês assistam esse registro de prática e que vocês, nesse registro de prática, olhando o que a professora falou, né, falou que fez, olhando o que as crianças estavam fazendo, que vocês pensem, né, em que momento que vocês identificam lá aprofundamento, em que momento que vocês identificam a ampliação. E este vídeo também foi escolhido a dedo, porque além de ser um vídeo bem completo, gente, é um vídeo feito na educação infantil. Então, para que vocês percebam, né, que isso aparece às vezes nas atividades, para que vocês percebam que a perspectiva cultural da educação física, ela não escolhe segmento, escola, ano de escolarização, ela não escolhe isso, né? Ela pode acontecer em qualquer segmento, em qualquer ano, em qualquer momento, e vocês têm, lá no site do grupo, vocês têm registros de prática do berçário ao ensino médio profissionalizante, do berçário à educação de jovens e adultos, do berçário ao ensino superior, né? Então, vocês têm ali muitos e muitos exemplos que fogem do tradicional, do convencional, segundo o ciclo do ensino fundamental, né? Do sexto ao nono ano, que me parece que é onde as pessoas têm mais tranquilidade. Alguém gostaria de se colocar? Alguém quer usar a palavra? Por favor, levante a mãozinha. Queria estender um pouquinho a sua fala em forma de um convite. Acho que mais do que quem quer falar, talvez, né, quem se sentir à vontade de trazer essas questões que se anuncia, né? Essa confusão, o modo como está entendendo, porque se a pessoa se sentir, né, tranquila para poder falar, lembrando que aqui não tem avaliação de nada, né, isso ajuda também, né, na maneira que a gente pode estar interagindo, né, porque às vezes a pessoa está entendendo em algum lugar que a gente pode também contribuir para ficar mais difícil, né, para ficar mais embaçado de entender. Não, mas se alguém quiser, né, pensar sobre a atividade que fez, o texto que leu, se teve dúvida, se não conseguiu compreender certas coisas, se tinha confusão e não tinha, né, eu acho que a extensão da palavra, mas com esse objetivo, talvez ajude um pouco. Mas, se não, podemos ir seguindo. Como o pessoal muito briga, né? Isabela, você não quer falar? Fica mais fácil? Não sei se você tem dificuldade com o microfone, porque às vezes as pessoas ficam meio acanhadas, né? É porque não adianta, né? Posição de aluno é posição de aluno eternamente, né? A gente sempre fica torcendo para alguém falar o que a gente estava pensando. Tá, então tudo bem. Então eu vou, se você me permite, eu leio, né, o que você está escrevendo aí. Pode ser assim? Então, as dificuldades em relação à comanda das atividades. Assistido às aulas e dos textos, as aulas gravadas, mas as atividades, as comandas estão confusas. Tudo bem? Quem nessa situação da confusão, né, para a gente localizar o que é o confuso, né, para a gente localizar o que é que fica confuso. Né? Fabrício está com a mão levantada, Simara também. Então, palavra aberta. Podemos seguir, para vocês ficarem mais fácil de ver quem fala, você clica na pessoinha que está do lado com o número 58, aparece a ordem das pessoas para falar. Aí, acho que quem quiser se inscrever vai aparecendo, quem fala, abaixa a mão, e aí o resto vem entrando na sequência. A gente está aqui anotando as falas. Ok, boa tarde a todos. Eu fiquei em dúvida nessa última questão com relação às possibilidades de aprofundamento, né? A dúvida seria sobre possibilidades que não foram ressaltadas pelos educadores ou práticas que foram, sim, aprofundadas pelos educadores
e nós teríamos que identificar essas possibilidades, né? Aí eu fiquei um pouco, se era uma análise minha ou se era um levantamento dessas possibilidades que eles também fizeram esse aprofundamento. Obrigado, Fabrício. Simara? Liga o microfone, Simara, por favor. Boa tarde. Eu acho, às vezes, eu fico na expectativa, né, de ler a resposta do professor, falo, opa, dessa vez eu vou acertar. Aí, quando eu leio o retorno, eu falo, puxa, ainda não foi dessa vez. Então, assim, numa das primeiras aulas, um colega falou, né, a gente vai caminhando de uma forma há muitos anos, aí depois para você trocar, né, algumas formas de pensar, de analisar, de refletir, eu acho que é um processo. Mas eu penso assim, algumas coisas que eu faço na minha prática estão de acordo, outras não. Mas acho que o caminho é esse mesmo, né? Do incômodo, de tentar, de refletir, né? Então, eu leio os textos, assisto às aulas, né? Faço as atividades. Então, acho que assim, a minha prática é que às vezes eu acho que eu ainda vou demorar bastante para conseguir se enquadrar, se encaixar, entendeu? De acordo com as propostas. Mas ainda estou na expectativa. Você localizaria assim, pontualmente um aspecto desses que você relata? Olha, né, às vezes eu confundo aqui, confundo lá, né, um aspecto, pelo menos, que você fala, olha, aqui eu né, me embaralho. Você consegue localizar um aspecto. A primeira coisa, assim, eu tenho uma grande dificuldade na questão do mapeamento. Eu ainda não aprendi a lidar com isso, né? Da questão do mapeamento. Então, eu ainda trabalho, faço o meu plano, tentando contemplar, né, vários conteúdos, digamos assim, vários temas, né, para não cair nas mesmices, né, naquilo que, dando como exemplo lá o Quarteto Fantástico, tudo não, né, procuro trabalhar diversificando, trago muito para a aula aquilo que as crianças, que os alunos já sabem, as discussões, mas, assim, para poder identificar, olha, estou trabalhando de acordo com a questão da cultura corporal, me enquadro, ainda não consigo. Então, eu me incluo nessa confusão ainda. Não sei se eu fui claro. Obrigado. Ou se eu confundi mais ainda. Agradecemos. Obrigada. Posso ir, Jana? É você. Tá. Com relação ao que vocês passam, como aquilo que vocês perguntam da atividade, eu sinto realmente que eu me confundo muito. Desde o começo, no começo eu achava que era eu que não estava acostumado, que eu tinha que me acostumar, e depois eu fui, e aí agora, por exemplo, na atividade 5, eu entendi uma coisa, depois eu já não sei mais o que era para... se eu estava... O que eu fiz de confusão? Eu sinto, pelo que eu tenho visto aqui, inclusive eu tenho falado muito com as pessoas para tentar entender, eu acho que quando a gente fala, a gente entende melhor aquilo que a gente está estudando, é a questão, assim, parece que tudo é muito construído a partir do que os alunos falam e da devolutiva. Então, quando falou aqui da questão dos códigos de comunicação, pelo que eu vi ali nos exemplos, ele tinha uma questão mais de buscar aquilo que os alunos estão falando para eu conseguir identificar. Eu não consegui pensar como eu faria isso antes de ter esse contato com o aluno para fazer esse tipo de atividade. Então, assim, eu fiquei... Eu não sei, eu tentei trazer algumas coisas, mas depois eu vi que não era bem aquilo, e aí eu fiquei bem confuso. Inclusive, até escrevi depois para vocês para falar isso.
Então, assim, eu tive uma dificuldade de entender o que era para fazer da atividade. No começo, eu lia mais o texto, assistia os vídeos e depois eu ia para a atividade. Aí eu falei assim, não, eu devo estar fazendo errado, porque não ia do jeito que eu estava imaginando. Aí eu comecei depois a ver primeiro qual que era a atividade, aí depois eu ia para o vídeo, depois eu ia para o texto, para ver se eu conseguia entender. Mas eu sei que eu começou a enrolar, e eu não sei se também vai ficando mais difícil, os conceitos também estão mais difíceis. Tem alguns aqui que, desde o ano passado, eu tenho buscado entender, outros são mais novos. Esses que estão mais novos, como, por exemplo, essa questão de interpretar os discursos, os códigos de comunicação, para mim, é o primeiro contato, eu tive uma dificuldade muito grande de entender esses conceitos, mesmo tendo a aula, depois da aula ainda eu senti uma dificuldade bem grande, assim, de conseguir visualizar isso, inclusive nos textos, né? Então, assim, no texto que era para hoje, por exemplo, tinha vários exemplos. Então, eu fui lá, olhei, peguei os temas que eu me identifiquei mais, tentei pegar mais próximo do que eu gosto, assim, para eu poder visualizar melhor isso. E aí, na hora de fazer de ver o que era esse aprofundamento, o que é essa ampliação, eu ainda não sei, eu não tive uma devolutiva de vocês com relação ao que eu fiz, mas eu não sei exatamente se aquilo que eu coloquei estava certo. E eu ainda escolhi, assim, pelo tema, um que era feito em desenho e quadrinhos, aí foi até um pouco mais difícil, porque para identificar tudo ali. Mas eu achei bem interessante a forma como foi trazido também, né? Então, assim, eu acho que eu estou tendo muita dificuldade de entender o que é que vocês querem de atividade, e aí fica aquela coisa, eu não sei se foi, se não foi, se é isso mesmo, se não é, eu não sei, eu não estou conseguindo casar essa atividade com os textos que vêm, aí eu olho, vejo, e aí eu sei lá, eu estou tendo uma certa dificuldade com relação a isso mesmo. Obrigado. Temos mais a Ana Carolina. Vamos, assim, dar um tempinho, uma ou dois conversas a mais, para a gente depois ir retomando, né? Acho que dá um espaço. Se for só a Ana, a gente encerra aqui as escutas. Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Ótimo. Na verdade, eu acho que complementando um pouco a fala da Jana, eu também sinto um pouco essa dificuldade de olhar o trabalho, olhar o texto. Quando a gente trabalha, a gente trabalha tudo junto. E essa separação de olhar, não, isso, por exemplo, nesse último trabalho, isso é ampliação e isso é aprofundamento, eu não consigo desvincular um do outro. Eu sinto essa dificuldade, assim, de forma geral, porque eu vejo a coisa como um todo, eu não consigo ver fragmentado. Então, a minha dificuldade está muito nesse sentido, assim, eu entendo a educação física, essa perspectiva cultural, né? E trabalho dessa forma, sempre trabalhei dessa forma. Me formei há 20 anos, mas me formei há 20 anos na Unicamp. Então, eu tenho uma formação aí com esse viés bem forte. Agora, na hora de separar as coisas, colocar cada um em uma caixa, para mim fica muito difícil. Obrigado. Bom, gente, eu começo, se o Mário permite, eu começo, e também estou tentando ler aqui o que o pessoal escreveu. Então, pessoal, todos nós que somos professoras, professores, já passamos pela situação inúmeras vezes de pensar numa atividade e a atividade dar errado. Tudo bem? Então, eu já estou me colocando dessa maneira, né? Ou seja, eu acho que eu erro mais do que eu acerto, tá? Às vezes eu acho, nossa, esse vídeo vai ser tudo de bom. Nossa, esse exemplo vai ser o máximo. Nossa, essa brincadeira aqui, nossa, vai ser ótima. E, gente, e na hora é outra coisa que acontece. Então, em primeiro lugar, então, nós não estamos dizendo que todas as atividades que nós propusemos estão perfeitas. Nós não estamos dizendo isso, né?
E foi bom a gente fazer essa pausa naquilo que a gente vinha desenvolvendo para ouvir vocês e para a gente tentar, né, ir se organizando e pensando melhor. Então, vamos trabalhar com as duas últimas atividades só, porque elas são mais próximas e fica mais fácil para todo mundo, só para a gente lembrar, né? Então, nós começamos de um jeito, né, olhando para as experiências de vocês, vocês valorizando as experiências de vocês trazendo as experiências de vocês para cá. Aí depois nós começamos a trabalhar aqui com o Jambo, e aí fomos aqui mesmo, né, fazendo mapeamentos possíveis a partir daquilo que vocês apresentaram no mapeamento, passando ou passeando, ou fazendo uma cartografia do entorno. E chegou um momento que vocês foram convidadas e convidados a definir um tema. E vocês definiram o tema. Foram vocês que definiram o tema. E aí depois nós começamos a fazer uma atividade de leitura desse tema. Nessa atividade de leitura desse tema, gente, vocês devem se lembrar que quando chegou o encontro síncrono, eu falei assim, tem que ler os textos, tem que ler os textos, tem que ler os textos. Por quê? Porque lá nos textos, e naquele capítulo que foi até repetido, né, nos 2 últimos encontros, naquele capítulo dizia assim, olha, tudo bem, você pode olhar a prática e você pode ver que naquela prática lá o pessoal está suando, ou que naquela prática o pessoal está chutando, ou que naquela prática todo mundo usa kimono, ou que naquela prática acontece no meio da rua, ou que naquela prática a pontuação é de tal forma. Só que a literatura já diz o que é isso, né, gente? Então, beleza, você estava vendo isso, e aí você foi convidada a identificar os códigos cinéticos, os códigos culturais, os códigos biológicos, os códigos sociais. O que aconteceu na prática da semana anterior, né? Na comanda da atividade? Vocês ficaram falando da comanda, aí eu voltei lá na comanda, né? Então, olha, a gente pediu para vocês interpretarem os códigos, e se vocês lembrarem do encontro da aula síncrona passada, e também do texto, né? Vocês interpretarem os discursos, os afetos e problematizar. Então, foram vocês que selecionaram a prática. Vocês que selecionaram, a partir do mapeamento que vocês tiveram. Olha, então, se vocês selecionaram essa prática está acontecendo ali perto da escola, ou no bairro, ou nas famílias das crianças, como vocês fizeram. Bom, como que essas práticas afetam vocês? Como essas práticas afetam as pessoas que participam dessas práticas? Como essas práticas são narradas, são explicadas, são apresentadas, são discursadas? Quais os discursos daquelas práticas? Quais os discursos que circulam sobre essas práticas? E, finalmente, como você poderia problematizar? A maioria das pessoas que chegou nesse ponto da problematização apresentou lá boas questões. Vocês devem ter visto que muitas pessoas receberam uma resposta assim, olha, observe que essas questões, elas já encaminham para aprofundamentos possíveis, elas já encaminham para ampliações possíveis. Então, na atividade passada, a gente estava na expectativa, né, gente? A comanda pode estar mal feita, a ideia pode estar errada, está tudo certo, né? Mas a gente estava na expectativa que vocês olhassem para essa prática mais perto dessa prática. É uma prática que vocês tinham escolhido, um tema que vocês tinham escolhido. E que vocês pudessem, olha, perceber que tudo aquilo que estava ali circundando esse tema poderia se transformar, poderia incitar, poderia te sugerir a proposição de certas atividades. Eu concordo com quem disse que uma parte importante do trabalho é a partir do que respondem os alunos. Por isso que as atividades de aprofundamento e ampliação, a gente não pediu para vocês inventarem as atividades, a gente falou, vai lá e vê o que os outros fizeram nos relatos. Então, qual era a proposta? Que vocês escolhessem um desses relatos, um só, né? E teve uma espertinha que foi lá escolher história em quadrinhos, né? Um só relato, e que vocês identificassem nesse relato, o que vocês identificam lá como propostas de aprofundamento e de ampliação. Tudo bem, gente? Então, a nossa ideia era, olha, aqui agora a gente faria uma inflexão. Não dá para a gente ficar discutindo aprofundamento e ampliação para uma hipótese, né? Para uma ideia hipotética. Mas dá sim para a gente fazer uma interpretação,
uma problematização ou pensar em caminhos para problematizar de uma prática que vocês mapearam, que é resultado do seu mapeamento. E aí, sobre o mapeamento, né? Já que a Janaína tocou nesse... Não, a Janaína não, outras pessoas tocaram no assunto. A Sinara. A Simara, né? Então, sobre o mapeamento, né, Simara? Então, a atividade do mapeamento tinha sido que você andasse por ali, andasse. Lembra que na aula síncrona, o Mário colocou um mapa do Brasil, um mapa de regiões, um mapa das bacias hidrográficas, né? Ou seja, para vocês perceberem várias formas de fazer um mapa. A gente pediu para um colega de vocês, que está aqui na sala, falou assim, ó, empresta o seu mapeamento, empresta o seu mapeamento. Porque aquele material foi ele que mandou, as fotos do bairro. Empresta aí. Aí ele, emprestou. A gente usou aqui. Olha como esse colega fez o mapeamento. Olha o que vocês estão enxergando. Olha a quantidade de academia que tem ali. Dali, dava para tirar um tema a ser desenvolvido, a ser trabalhado, né? Uma prática corporal a ser tematizada. Então, o mapeamento não é partir do que eles fazem, não é partir do que eles gostam, não é votar o que eles vão fazer, né? O mapeamento é uma das maneiras, um dos instrumentos, uma das ferramentas que o professor faz, que o professor usa, que a professora usam, para ajudar a definir a prática corporal. E o que nós já sabemos hoje, né, gente, depois das pesquisas feitas com a proposta, que o mapeamento ele acontece o tempo todo, a gente nunca para de mapear, porque o que leva o professor a definir uma certa situação que ele vai propor, uma certa atividade, um certo encaminhamento pedagógico, é resultado também desse mapeamento que aconteceu no encontro. Então, vamos colocar aqui no nosso curso. Quando eu comecei a ler as respostas, etc., eu comecei a falar para o Mário. Falei, olha, Mário, porque nós fazemos essa divisão. Quando o curso aqui na USP, as atividades são da minha responsabilidade. Quando é na Unicamp, é lá o Mário que responde. Aí ele é mais bonzinho do que eu, então façam o curso no ano que vem, que vocês vão ver como ele responde, tudo bonitinho. Então, a cara dele... Gente, quem fica com a caneta na mão tem a mão pesada. Pode apostar. Pergunta para a Bárbara se é assim. Então, gente, quando a gente começou a ler o que vocês estavam dizendo, a gente foi mapeando o que estava acontecendo. Né? Eu falei assim para o Mário, falei assim, olha, Mário, eu estou vendo as respostas, eu acho que a gente precisa, né, dar uma diminuída aí, né, reduzir a velocidade, retomar algumas coisas, pontuar algumas coisas, fazer um outro tipo de atividade, também para estabelecer um diálogo. E prova é que vocês estão mostrando para a gente que a gente precisa melhorar a redação, né, a escrita, comando, articular melhor, pensar em outras situações. Velho, depois a Valentina se inscreveu. Vamos ouvi-la primeiro. Valentina, depois eu comento algumas coisas. Boa tarde. Eu enxerguei de outra forma as tarefas, porque eu vi que começou com o mapeamento e foi andando com os encaminhamentos pedagógicos. E aí, como lá no começo eram atividades que a gente produzia, por exemplo, o mapeamento, muito legal, aquelas fotos e tal, eu também falei dos meus mapeamentos aqui, e eu imaginei, então, que as outras etapas, as outras tarefas também fossem pessoais. Então, eu peguei o que eu estou experimentando na minha prática e estou fazendo as tarefas de acordo com o que eu imaginei que fosse uma sequência. A próxima quinzena vai ser de registro e avaliação. Então, pensei, começamos com mapeamento, então eu não estava considerando as experiências já registradas, até estava considerando rico, que pensei que tivesse um retorno de como eu estou fazendo com a minha prática, né? Imaginei que fosse uma boa oportunidade, então eu não estava considerando, a não ser uma atividade que estava escrito mesmo, literalmente, que era para analisar lá um relato de experiência, aí eu fiz conforme, né? Então foi isso que aconteceu. Obrigado.
Eu vou fazer um comentário aqui, que eu acho que agora eu esqueci, mas acho que foi a Sinara, ou foi o Fabrício, ou todo mundo, né? Que é essa dificuldade de dizer assim, bom, eu tenho um modo de pensar, e trabalhar nessa direção aqui, ou nessa perspectiva, né, me conduz a pensar de um outro modo. Se essa reflexão está sendo feita, eu acredito, né, que nós dois estamos muito contentes. Né? Se você parou para pensar que você precisa, né, voltar-se, né, você olhar para dentro, né, da sua trajetória e ver que você aprendeu a pensar de um determinado modo, e esse modo de pensar é outro modo, eu acho que a gente já deu um grande passo. Muitas vezes a gente trabalha, né, nesses quase 20 anos, a gente já escutou professores falar assim, não, mas isso eu já faço. Então, eu me lembro muito bem, não vou citar o nome da pessoa, até porque é uma pessoa conhecida de muitos aqui, que dizia para mim assim, não, mas eu já trabalho com essa ideia de vocês muito antes de vocês. Eu falei, nossa, sensacional, né? Porque a ideia não é nossa, as ideias estão assim. Ah, o que eu faço? Eu ensino futebol trabalhando com jogos populares. Eu falei, mas não é isso que nós estamos dizendo. Não é você trabalhar o futebol dando mola de gol caixote, de rebatida, não é isso. Então, veja, as interpretações que vão acontecendo, elas são sempre possíveis, porque já temos alguma coisa que nos permite interpretar. Então, é um exemplo que eu aprendi com um aluno, né? Se todos nós estamos no deserto e vemos um camelo, a gente só identificou que aquilo é um camelo porque a gente já aprendeu que aquilo era um camelo. Porque se a gente visse alguma coisa que a gente não... Nossa, o que é isso? Sinal que a gente não conhecia o que era aquilo. Então, essa reflexão, eu acho que é fundamental. E aí, né, só para a gente tentar pensar, de que modo que a gente aprendeu a pensar a educação física? Do mesmo modo que a gente aprendeu a história, do mesmo modo que a gente aprendeu a geografia, do modo que a gente aprendeu a ser sujeito do conhecimento na escola. Porque a escola é um lugar pensado por essa sociedade que a gente tem como forte modo de organizar a partir do iluminismo, que nos dá uma certa ideia de como ser sujeito no mundo. Então, nós aprendemos um sistema de pensamento. E o que a gente mais aprendeu as crianças nascem aqui, né? Os sujeitos nascem aqui e se tornam o que está aqui. Então, a gente sempre vai partir do que já está dado. É uma ideia de adulto, que a gente nunca chega, mas ela está dada, seja no aspecto do desenvolvimento físico, cognitivo, motor, da consciência crítica, já existe uma ideia que está aqui. Então, o trabalho da educação, desde que ela foi criada, né, com essa discussão que a gente faz aqui, escolarizada, foi pegar certos conhecimentos, transpô-los, né, ou seja, trazer de uma forma para eles serem aprendidos, numa sequência que vai me levar do estado do não saber para um saber, do não desenvolvido para o desenvolvido, né, do não ainda racional para o racional. E nós não estamos trabalhando nessa direção porque há toda uma crítica e há toda uma outra proposição de se pensar. Então, quando a gente parte dos saberes das crianças, e né, eu gosto muito de dar o exemplo do Papai Noel, gosto muito de dar o exemplo do que acontece na escola e na vida da gente. Né? A gente aprendeu na cultura um monte de coisas. Né? Então, a escola sempre foi um lugar de apagar esses saberes e pôr outros, ou receber esses saberes, organizá-los de um jeito para chegar no já dado. Nós não trabalhamos nessa direção. Ninguém está dizendo que a gente não vai trazer certos conhecimentos para as crianças, que as crianças não precisam aprender certas coisas, os jovens, ninguém está dizendo isso. Mas nós estamos dizendo que eu preciso entender que, ao trazer uma forma de ver o mundo, qualquer que seja, ela é produzida na cultura. E ela precisa ser tensionada para a gente estar aberto a outras formas de pensar de outros grupos e formas de pensar que ainda não inventaram. Isso aí é o cerne, vamos dizer assim. Esse é o babado. A partir daqui, há uma série de lógicas que vão sendo operadas no modo como a gente trabalha. Então, eu não posso fazer, Jana, como se é Jana, desculpa se eu te chamo de Janaína, porque não sei se é Janaína seu nome, ou se é só Jana, né? Mas se eu te chamar de Janaína, me perdoa que é o embalo, né? Mas vou fazer o esforço aqui. Então, Jana, qual é o modo que nós aprendemos a ser docentes? A gente chega na escola em janeiro, faz reunião de planejamento, nem sabe quem são os alunos. Se eu sou professor novo, eu não sei nem o que a escola, se bobear, tem vizinho, quem são os vizinhos da escola. Né? Aí eu chego lá e já planejo. Mas eu planejo com base em quê?
em concepções de conhecimento, em concepções de aprendizagem, em concepções de escola ou de escolarização, que eu já sei de onde eu vou e para onde eu quero. Não dá. No currículo cultural, a gente não parte daí. A gente só vai planejar depois que conversar com as crianças lá. A gente só vai planejar depois que a gente conhecer o que está acontecendo naquele mundo das pessoas. Mas isso não é só, né, a perspectiva cultural. Qualquer perspectiva crítica é assim, né? Agora, as perspectivas não críticas, elas são perspectivas de ajuste. Então, tanto faz os sujeitos. A única coisa que eu preciso descobrir neles é o nível do estágio de desenvolvimento deles, o modo como esse conhecimento está organizado, e aí eu já vou embora com o conhecimento que já está dado. Então, realmente, essa é uma função, né, do mapeamento. Eu vou conhecer o território, né? Eu vou ocupando esse território lentamente, à medida que o trabalho vai acontecendo, o território onde está a escola, o território aluno. O aluno é um território, ele tem suas marcas. Vamos voltar lá no texto do mapeamento, que está lá o exemplo do sambista e do samba, né? E aí eu preciso conhecer esses alunos, eu preciso conhecer esse território, eu preciso conhecer o território escola. Então, eu só realmente escolho a prática depois que tudo está razoavelmente mapeado. O exemplo que a gente sempre gosta de dar, né, velho, é quando a gente vai numa balada. Se você chega numa balada chegando, a tendência é você se dar mal. Agora, quando você chega numa balada, você mapeia. Onde está o bar, onde tá, que música está rolando, quem são as pessoas. Né? Você vai na casa do sogro e da sogra pela primeira vez. Faz um favor para você mesmo, mapeia. Mapeia o território, não vai chegar chegando, cara. Você corre risco. Pode se dar bem, mas pode se dar mal. Né? Então, acho que essa lógica que opera, né, o conhecimento e o modo de estar no mundo, ela precisa realmente desse breque e ver assim, bom, eu pensava desse jeito, né? Para trabalhar nessa perspectiva, que também não tem que ser adotada porque está na moda, não sei o que lá, mas sim porque a gente, em alguma medida, compreende que ela talvez seja mais interessante para algumas questões que estão aí, como, por exemplo, eu estou dando aula hoje, à noite, vem o Jornal Nacional e diz que em Wuhan as pessoas estão confinadas, e no dia seguinte todo mundo, né, acabou a aula. Como é que eu posso planejar se tem pandemia? Como é que eu posso estar planejando? Eu lembro muito, né? O velho eu, a gente sempre gosta de contar do 11 de setembro, né? Se a gente estava dando aula, gente, no dia seguinte, os alunos falavam do quê? O mundo falava do quê? Ah, então quer dizer que a gente vai conforme a valsa, a música? Mais ou menos, mas nem tanto. Agora, a gente vai de acordo com como as coisas vão acontecendo, na aula e na própria cultura. Por isso que eu tenho que ter o diálogo. Né? Eu acho que essa é uma questão central. E eu entendo, não sei se o velho concorda comigo, que é isso que faz a dificuldade da leitura das comandas. Né? Porque eu estou lendo, né, ainda com uma outra concepção. E não tem problema. Eu acho que a grande questão é identificar isso. Então, Sinara, quando você já identifica isso, eu acho que já deu, né, o caminho está andado. Né? Você já identificou onde é que está o problema. O problema é que o tempo inteiro você olha com outro olhar. Né? E essa é a ideia do texto dos códigos. Né? Você sempre olha para a cultura a partir daquilo que você aprendeu a ver da cultura. Né? E mesmo a cultura dos outros. Era isso, velhão. Bom, gente, como sempre, né, a qualquer momento que vocês quiserem se colocar, se manifestar, é sempre bem-vindo, porque para nós é muito importante saber por onde estamos caminhando. Simara, se inscreveu? Simara, a palavra é sua. Hoje, rapidinho, uma colocação. Hoje, na aula, duas crianças não fizeram, né? Geralmente, todos se envolvem na aula, tudo, e hoje, por alguns motivos, duas crianças não fizeram, ficaram sentados, observando a atividade. E, até então, antes, né, de estar fazendo o curso, isso me incomodava muito. Puxa, como assim, né? Não vai fazer a aula, que pena, não está participando. E hoje eu tive um outro olhar, né? Eu falei, nossa, ele está participando, ele está fazendo uma outra leitura da aula. Mesmo ele não estando participando da atividade, ele está vendo os outros colegas fazerem, né? Aí eu lembrei dessa nossa conversa, e aí acabei dando uma outra função para esse aluno, e num outro momento, eu faria isso também, tentaria dar uma outra função. Só que agora eu fiquei feliz de perceber assim, não,
ele está participando, ele está fazendo uma outra leitura da aula. Né? Então, isso eu achei muito bacana. Na hora já me trouxe o curso para a prática, então era só para compartilhar a experiência. Muito bom. E a gente sempre tem que problematizar, né? Por que não está participando? Que leitura ele está fazendo daquilo, né? O que é que está mobilizando ele não estar? E a mesma ideia de participação precisa ser repensada, né? Porque nós, acho que todos aqui, sem exceção, se alguém é exceção do que eu vou falar, por favor, levante a mão para eu fazer uma pesquisa empírica, né? Porque eu quero produzir um artigo sobre, né? Todos nós fomos avaliados na Faculdade de Educação Física por participação, né? Ninguém até hoje me explicou muito bem o que é isso, né? Tentou participar, é o que está jogando. Gente, a Faculdade de Educação Física, ela é, na minha opinião, o maior dado do que é dar aula. Porque, assim, mesmo na Faculdade de Educação Física, onde todo mundo que vai para lá vai porque está, em alguma medida, interessado na educação física, ou acha que aquilo é o mais interessante, ou mais fácil, sei lá o que se pensa para estar lá, gente, 30%, 40% dos alunos não fazem aula. Nós demos, né, muitos aqui fizeram todas, mas quantas de nós demos dribles em várias aulas? Nas aulas de natação, nas aulas de ginástica olímpica, né? Um monte de nós, na aula de atletismo, quando tinha que ficar correndo 800 metros em volta da pista, né? A gente olhava para o professor lá e quando ele não estava olhando, a gente também não corria, né? Fazia até parte da graça. Então, tem muitas motivações pelas quais, né? Não se esqueçam, né? A escola é um lugar de sequestro, a escola é um lugar obrigatório. O fato deles estarem lá, eles têm que manifestar resistência o tempo inteiro, né? Somos nós, acho que temos que problematizar essas questões, né? Porque é um processo de assujeitamento, e se há um processo de assujeitamento à escola, vai ter um processo de resistência, né? Cabe sempre a nós entender o porquê dessas resistências, né? Ó, o pessoal, ó, velho, falei isso aí, o pessoal agora se manifestando aí, né? Se entregando. Se entregando. Aurélio, a palavra é sua. Mas, Mário, é uma coisa que eu sempre questionei, eu até entendo, mas e por que a disciplina de vocês não está lá na Faculdade de Educação Física e a gente, em muitas faculdades, pelo menos onde eu fiz, também não teve essa disciplina ou tratando sobre esse tema, né? Ou o currículo cultural presente ali. E está na Faculdade de Educação Física. Lógico que quando eu vou pensar, acho que está certinho estar na Faculdade de Educação, mas não está na Faculdade de Educação Física, e em muitas universidades e faculdades também não aparece. Porque o currículo é um espaço de disputa, né? Ele não é, né, uma coisa assim muito clara. A gente vai defender ideias, mas tem pessoas que defendem outras. Eu participei agora recentemente, né, até deixar aqui aberto ao público, né? Eu participei agora de uma reconstrução do currículo da Faculdade de Educação Física na Unicamp, né, gente? Altos embates, são 36 professores, ex-alunos, alunos, todo mundo lá se posicionando, né? A nossa ideia, que é a ideia. Então, eu falei assim, olha, educação física, falei inclusive com uma das pessoas que escreveu isso, né? A educação física, ela está na área da linguagem, graças a uma das pessoas que trabalha comigo, né, há mais de 20 anos. E faz 20 anos que não tem uma disciplina de linguagem. Nós não temos uma disciplina de linguagem na educação física, né? Então, o ter ou não ter disciplinas, ela depende muito dos jogos de força que acontecem. Por isso que o exemplo que a gente colocou no texto, o velho, eu e a Nina tivemos higiene, tivemos biometria. Minha mãe, como eu falei no vídeo, teve puericultura. Gente, tem um trabalho que eu acompanho de um menino que se doutorou agora no estudo de educação física, a escola de meninas, que era uma escola dos anos 30. Então, aquilo que vai ser colocado no currículo é sempre uma disputa. Por exemplo, faz sentido a gente ter aula de primeiros socorros na faculdade? Se alguém Gente, ninguém consegue me justificar ter primeiros socorros, mas não consegue se tirar isso. E eu lembro que a aula de primeiro socorro, a aula que eu mais lembro na faculdade, a aula que a gente mais se divertia. Eu tinha um professor, que foi o mesmo do velho, que ele zoava com a gente, né? Porque a aula era assim, a gente sorteava uma mobilização qualquer, né? Você lembra disso, né, meu? E aí eu me lembro que uma vez teve que fazer uma touca de um cara, né? Aí a gente foi lá, pegava sempre um de nós e tal, fazia, veio o professor, tirou aquilo assim como se tira um boné, né? Falou assim, que merda que vocês fizeram aqui. Gente, aí como eu entrei para trabalhar na escola em 1983, 82. Eu nunca pus a mão em ninguém, cara.
mas sempre fico me perguntando o que fazer. Eu já tive aluno que inalou a porra dessa tampa da caneta aqui, assim. E aí, o que você faz? Chama o bombeiro, cara, chama o SAMU. Na FEF, faz 4 anos atrás, morreu um cara, infartou. Ninguém sabia usar o aparelho lá, o desfibrilador. Então, assim, são coisas que a gente precisa entrar numa discussão mais ampla. Então, as disciplinas, elas têm um porquê que é político, né? É por isso que elas estão ou deixam de estar, né? Mas é interessante, porque a ideia de linguagem não foi Nery Nunes, nenhum desses professores aqui que inventou isso daí, né? Isso já está antes de nós. E não tem disciplina sobre isso. Aliás, tem pouquíssimos trabalhos sobre isso. Gente, Simara, a partir da sua colocação, eu quero falar 2 coisas. Uma que é uma bobagem e outra que é uma coisa legal, tá? Para você considerar. A Então, bobagem ou a coisa legal? O que é legal? não, eu vou pedir para considerar a bobagem, tá? Na minha época de formação, na faculdade, eu percebi que o meu professor, que foi o mesmo que o velho, e de algumas pessoas, por isso que eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Eu percebi que o professor dava nota pela participação, pelo desempenho nas aulas, pelo desempenho. E aí, claro, ele fazia assim, a aula prática ia começar e ele pedia para os melhores escolherem. Você conhece isso, né? Os melhores escolherem. Bom, e aí, claro, né? Faculdade, anos 80, tinha um monte de gente que vinha de colégios caros, que sabia jogar tudo, né? Aquelas coisas todas, e eu ia ficando para o final. Aí eu colei num cara lá, que era meio assim, que como ele é famoso na área hoje, eu também não vou dar o nome dele, né? Inclusive o filho dele foi meu aluno aqui na faculdade. Colei nele e falei, fulano, se você me escolher em primeiro, eu te ajudo em fisiologia. Bom, dito e feito. Cara, estamos lá, o professor pediu para ele escolher o time, aí a primeira pessoa que ele escolheu é Marcão, vem aí. Cara, todo mundo olhou assim, assustado, né? Como você escolheu o Marcão? Você é burro. Bom, fui lá, minha nota veio alta. Beleza. O que eu aprendi naquele dia? Cara, vamos jogar esse jogo aí, vamos jogar conforme o jogo. Se o jogo é esse aí, vamos dar um jeito de ludibriar. E é isso que os alunos fazem também. Os alunos vão se dando conta o que vale, o que é importante, o que pode, porque naquele momento você está naquela posição de aluno. Agora vou para a coisa séria. A coisa séria é, nós viemos de uma tradição pedagógica baseada na igualdade. Enfiaram na nossa cabeça que todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então, todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já deu aula e ficou lá se esforçando para que os alunos fizessem a mesma coisa na aula. Pegar o mesmo número de vezes. Por exemplo, corre cutia. Está acabando a aula, você se dá conta que não vai dar para todo mundo fazer, aí você pergunta, quem ainda não foi? Aí 3 crianças levantam a mão, e você fala para a menina que está correndo, você fala, ó, pega um fulaninho. Poxa, você matou o corre-cutia, mas aí todo mundo participou. Então, tem aquela menina que vai lá, eu não peguei na bola, aí você grita para a aula e fala assim, gente, passa a bola para ela. Ou seja, gente, pedagogia da igualdade. O que nós estamos falando é outra coisa. Né? Nós não achamos que tem que ser desse jeito. Nós achamos que a educação, que a sociedade, que a pedagogia tem que se basear na noção de equidade. Que nós precisamos, gente, agir olhando, identificando e como se produzem as diferenças. Porque aí sim a gente vai poder problematizar. Porque se a gente fingir que está tudo bem, tipo, jogo que todo mundo tem que passar a bola, jogo que todo mundo tem que pegar na bola, jogo que tem futebol de casal. Gente, pelo amor de Deus, vai. Né? Ou seja, a gente fica fazendo coisas na educação física e que são coisas, às vezes, ensinadas nas faculdades. Gol de menina vale 2. Gol de menina vale 2. Né? Ou você faz jogo de menina e coloca os meninos no gol. Você faz jogo de menina e coloca os meninos de técnico ou de árbitro. Pô, o que você está ensinando? Então, são práticas que estão cristalizadas, que estão na nossa profissão e que começam a ser problematizadas. E, às vezes, gente, Aurélio, nos nossos cursos de formação, para além do jogo de forças, que o pessoal já escreveu, para além da disputa que é o currículo, a gente tem que lembrar que nós também temos, né, pelo formato de contratação que tem hoje, né, não só no Brasil, fora do Brasil também, as universidades, as faculdades, seja o que for, contratam
para determinados componentes pessoas que não são estudiosas daquele componente. Ou seja, estão ali trabalhando com aquele assunto, mas a formação delas, a trajetória de vida delas está em outro campo. E aí começa a acontecer essas coisas, né, que vocês identificam bem, né? Então, as escolas hoje, elas procuram ser inclusivas. Gente, se a gente quer todo mundo dentro da escola, a gente não pode pensar numa pedagogia que todo mundo tem que fazer tudo, e todo mundo tem que fazer da mesma maneira, e todo mundo tem que alcançar os mesmos resultados, por mais doloroso que isso seja para todos nós, né? Então, acho que vale aí a gente pensar, e Mário e eu, né, também prometemos que vamos pensar nas nossas comandas, né, Mário? E que a gente possa dialogar mais sobre essas questões. A gente já pensa sobre os textos, né? Não é fácil. Gente, então, pessoal, nós vamos colocar o seguinte, a gente vai colocar para vocês o link para o vídeo do YouTube, a gente vai deixar vocês à vontade, né? Se vocês quiserem sair da sala, assistir o vídeo e voltar, se vocês conseguem fechar a câmera, assistir o vídeo, porque o vídeo tem 21 minutos, e a gente vai pedir que vocês anotem nas anotações de vocês, que vocês anotem o que vocês pensam, né, naquele trabalho que a professora desenvolveu, o que vocês pensam que pode corresponder ao aprofundamento, pode corresponder à ampliação. Mas quando vocês voltarem para a sala virtual, depois de fazer a atividade, que vocês venham com argumentos para defender o posicionamento. Tá? Então, não é eu acho isso aqui. Tudo bem? Eu acho isso aqui, já está na atividade que vocês mandaram por escrito. Aqui teve o aprofundamento, aqui teve a ampliação. O que nos interessa agora é a sua argumentação. Ou seja, por que você entende que aquela atividade é uma atividade que pode colaborar com o aprofundamento ou que pode colaborar com a ampliação? De novo, a escolha do vídeo foi proposital. Tudo bem? A gente escolheu esse vídeo de propósito, vocês falam assim, nossa, são crianças pequenas, né? E essa professora está fazendo isso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou soltar o link. Vocês, se quiserem sair da sala, tudo bem, né? O vídeo tem 21 minutos. Daqui a 21 minutos, a gente volta para a sala virtual ou reabre aí a câmera. Vamos lá, todo mundo aí? Com as suas anotações? Muito bem. Velho, sabe o que eu pensei agora? Né, de convidar o Léo para ele falar um pouquinho. Ele está aí, não está? Tá sim. Então, acho que o Léo contar um pouquinho da escola que ele acompanhou, não do trabalho em si, né? Que a gente vê ele ali, né? Colaborando. Oi. Você tem que dar um tempo, porque ele está enxugando as lágrimas nessa hora aqui, né? Ah, mas é bonito que ele abre aí. Ele está com saudade. Ele infartou? Não, ele está bem. Cadê ele? Eu não estou vendo ele. Ele está sim, aqui ele está enxugando as lágrimas. Pô, Léo, achei ele aqui, a fotinho. Abre aí, Léo. Isso, ele estava mesmo, cara. Ele estava emocionado. Tem 2 momentos que ele chora, quando ele vê essas imagens e quando a gente chama ele de Léo Bahia, médio volante lá do Fluminense de Feira de Santana. Léo, conta um pouquinho para a turma, assim, rapidinho, né? Um pouco da escola em si, né? Do contexto, né? Como essa escola é mobilizada, a participação da comunidade. Aí depois a gente foca na atividade em si. Por favor, e se você está disposto. Sério que vocês vão fazer isso comigo? Ó, acho só a Marina não está aí, porque para falar da escola, a Marina é a pessoa mais adequada, né? Então, não... A Marina não está aí, Marcos? Não. Pelo menos eu tinha procurado ela, que não tinha visto, né? Tá, por isso que... Mas assim, até porque o seu olhar é de fora, também ajuda também, né? Uhum. Tá, então, rapidamente, né? Eu fiz o trabalho... na ENEI Nelson Mandela, no ano 2018 e 2019. Conheci a escola através da Marina, e o trabalho que eles já vinham desenvolvendo lá. Tinha já um destaque, é uma escola reconhecida por uma implicação com as questões étnico-raciais, já tinha sido campo de estudo de outras
pesquisas por conta desse reconhecimento que vinham dizendo, né, questões étnico-raciais, e o trabalho de uma pessoa também aí da Faculdade de Educação se desenvolveu lá por conta disso, investigando a ação das professoras, o projeto, que elas vinham aprendendo a lidar com isso. E aí a Marina me falou do trabalho que ela vinha tentando desenvolver, ela estava participando um pouco, tinha recém iniciou na escola em 2007, e aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de que ela pudesse fazer coisas com a perspectiva cultural da educação física, também nas atividades dela, ela está tentando levar essa perspectiva também no projeto dela, encontrava alguma experiência, e aí a minha acabou também colaborando um pouco para isso, para falar um pouco com as professoras sobre essa perspectiva e para elas poderem, de alguma forma, minha câmera está ruim, deixa eu desligar aqui então. Não, Léo, é para diminuir o fluxo de dados, porque a tua voz está picotando bastante. Tá. E, bom, nesse sentido, a escola já tinha, além da experimentando algumas coisas, né? Então as crianças, a partir do ano de 2017 também, já não estavam mais divididas nas turmas de Jardim 1 e Jardim 2, né? Infantil 1 e Infantil 2, elas trabalham com as crianças misturadas, crianças de 4, 5, e algumas fazem 6 anos aí no percurso juntas nas turmas. É uma escola que também, a partir de 2017, passou a funcionar em tempo integral, então as chegam às 8 até às 15h05, horas, né? Um projeto bastante diferenciado, que, assim, pela história, né, que eu conheci, passei a conhecer ao frequentar a escola, desencadeou da chegada de uma gestora à instituição, propondo, né, uma discussão mais implicada com as questões étnico-raciais, e envolvendo a comunidade nessa discussão e fazendo um trabalho que foi bastante reconhecido, mas nesse percurso, quando elas iniciaram, acabaram sofrendo aí uma situação de racismo, o muro da escola foi pichado com frases do tipo, deem atenção também às nossas crianças brancas, tal, uma suástica e coisas desse tipo. Isso repercutiu, inclusive, na mídia aí na cidade de São Paulo, mas elas, diante disso, mobilizaram ainda mais a comunidade, fizeram um protesto com as crianças na rua, e, por conta disso, decidiram mudar o nome da escola, que antes se chamava Guia Lopes, e aí fizeram um plano formal, com a assinatura da comunidade, das crianças, dos comerciantes ali do bairro, para mudar o nome da escola, o que foi efetivado já algum tempo depois, salvo engano, agora a data da mudança foi 2016. E, bom, é um pouco disso, é um trabalho que começou com a gestora, mas que a escola foi, ali as pessoas foram assumindo, não com facilidade, não sem resistências, com um fluxo muito grande, muitas pessoas resolveram sair porque não quiseram aderir ao projeto, outras buscaram a escola porque ficaram sabendo da força do projeto, e quando a gente chegou lá em 2017 para realizar a pesquisa, elas já tinham bastante força, já tinham consolidado, e foi muito interessante o diálogo com elas nesse sentido. Fala, Mário. Show. Acho que você dá, né, você dá aí um contorno para a gente entender um pouquinho, até para a gente não ter que retomar certas questões ou só afirmá-las, né? Que o projeto ou uma tematização, a escolha de um tema de trabalho, né, ele tem que estar articulado com o que é o projeto da escola. Né? Então, uma escola que é mobilizada politicamente, como qualquer escola, mesmo aquelas que não se dizem, né, engajadas nessa situação, o dizer não político é uma posição política,
é uma escola que tem, né, um engajamento, e é muito interessante a gente pensar, a partir disso, essa articulação do tema. Então, o jongo não está lá por floreio, o jongo não chegou lá porque faz parte da Semana da Consciência Negra, o jongo não chegou... Né, ele chega porque ele tem uma importância, uma potência. Eu gosto de sempre usar essa ideia, né, da ideia de potencializar as coisas a partir dessa articulação com o próprio projeto da escola, numa escola que dialoga o tempo inteiro com a comunidade e por isso se fortalece. Nós não estamos dizendo que isso aqui vai acontecer sempre, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ainda mais nos tempos que a gente, né, não precisa nem mergulhar muito para dizer, de recrudescimento de certas ideias, a ponto, né, disso ter ocorrido na escola. Porque nós estamos num momento cada vez mais intenso, à medida que, né, políticas afirmativas se instauram e conseguem direitos, aqueles grupos que historicamente, né, foram mais resistentes ou nunca deram abertura para isso também vão se manifestar, né, porque também não deixa de ser um movimento afirmativo, né, dos radicais do outro lado. Só para dar um gancho, né, essa semana a gente estava conversando num espaço e outras pessoas escutando, a gente escutei aquele samba, né, um samba do Luiz Airão, mulher de amigo meu, para mim é homem, não era uma coisa, não, que eu não mexo com a mulher dos outros. Vocês lembram desse samba? Um samba lá dos anos 70? Bola dividida. Bola dividida. Eu não entro bola dividida porque eu sou andrógeno, não sei o que lá. A gente escutou esse samba e falou assim, nossa, olha o samba, né? Imagina hoje se um samba desse, se ele circula. Aí nós comentamos assim, como foi a nossa educação? Com os trapalhões, né? Um nordestino malandro, um negro bêbado e um gay, e o chatão era o correto, né? E os trapalhões eram sucesso, né? De público, de filme, recorde de bilheterias, etc. Então, assim, né? Aquilo que o Marcos falou, o que a gente aprende quando a gente faz uma aula de futipar e Gol de Mina Vale 2? Então, o que a gente aprende também com as mídias, etc., que vai constituindo um certo modo de ser, de operar a sociedade. Eu acho que ainda bem que a gente está num momento como que a gente vive, que as lutas estão aí. E luta, né, é luta. Né? Alguém sempre um toma, o outro, né, tem um rebote. Então, acho que a narrativa do Léo é legal para a gente entender isso, entender esse espaço. E a gente não precisa ficar aqui dissecando muito, retomando a noção dos princípios, né, esses princípios ético-políticos, né, que mexem, que mobilizam o ser docente do currículo cultural. É esse engajamento, né? Eu indico um texto do professor Silvio Galo, de 2002, 2003, que ele vai falar por uma educação menor, não educação física, né, uma educação menor, e ele vai dizer lá que ser professor é ser militante, né? Então, não é qualquer militância também, né? Então, acho que o trabalho é sempre esse de a gente poder potencializar que certos grupos tenham melhores condições, né, de ser, estar e ser diferente no mundo. Bom, dito isso, localizado isso, eu coloquei aqui acima, se vocês, várias pessoas se manifestaram, né? Se vocês subirem um pouquinho o chat, vocês vão ver que eu coloquei o link do Jamboard que a gente tem usado, né? Estou colocando ele de novo para quem caiu, entrou agora, né? Então, eu vou pedir para vocês clicarem lá, abrir. E aí nós vamos fazer o mesmo movimento, a gente tem usado esse material como registro nosso, né, para nós irmos localizando do jeito que vocês quiserem, porque aqui tudo é anônimo, né, vocês podem escolher à vontade, porque aqui as personagens do Jamboard é o Dingo, o Búfalo, o Coelho, a Abóbora, né, tem um monte de coisa, está aberto petição. Então, a primeira tela que a gente colocou lá é mapeamento. Então, localizem, né, pensando no que já foi dito aqui, como foram as ações do mapeamento dos saberes que a professora Carol fez ali com os alunos. O mapeamento aquele das práticas corporais, né, e associados com o projeto da escola, isso não está aqui, nós não vamos falar sobre isso, isso já foi. Né? Então, na aula, né, que momentos, que práticas, que situações vocês identificam em que houve essa ideia de mapear, né, o território onde essa prática jongo e essa relação com os alunos, né, está se constituindo. O que vocês entenderam a partir do que viram e do que leram? Então, abre lá o post-it e escrevam à vontade, não aparece o nome de ninguém, para a gente ir tendo uma noção, né, de como vocês também enxergaram isso. Vamos lá? Tentarmos ser rápido, que nosso tempo hoje, né, é curto. Se quiser descrever a ação, descrever o momento,
né, como essas coisas se deram. É sempre a última página, nós somos na página 20 aí. Tá depois da batatinha 1, 2, 3. Tá bom para a gente dar um passinho para frente, né? Eu vou pedir agora para as pessoas, né? Quem quiser continuar escrevendo, tudo bem, sempre lembra de deixar em um lugar visível. Eu vou pedir para as pessoas olharem as respostas dos colegas e ver se alguma delas você tensionaria, né? Será que você poderia perguntar, né? Por que será que tal ideia é mapeamento? Ou será que tal afirmativa aqui não é? Então, fica aqui um momento, vamos abrir o microfone, né? Não há necessidade de a gente responder para as tensões, né? Para as perguntas que a gente possa fazer. Mas, olhando para a resposta, né? O que a gente pode tensionar ou que a gente pode, em alguma medida, compreender melhor, falar assim, putz, acho que agora está mais claro, está menos claro. O que é a ação, né? Esse ato de construir o território do trabalho? Comentários. Eu vou convidar você, Sinara, como você disse ainda sobre a sua dificuldade com o mapeamento, agora eu jogo a bola aí. O que você comenta sobre essas respostas aqui? Concorda com todas? Não concorda? Acha que não é? O que ajudou a você a pensar aquilo que você vinha pensando? Em Simara. Thalita, você pode falar enquanto a Simara está ali. Simara, só me diz se você está me ouvindo. Estou sim, estou relendo aqui. Tá, boa. Diz, Thalita. Oi, Mário. Oi, gente. Boa tarde. Lendo aqui algumas coisas... Peraí, deixa eu abaixar minha mão. Está mandando aqui eu abaixar. Lendo aqui algumas respostas dos colegas e das colegas, fiquei pensando naquilo que a gente já estudou também, que talvez não se encaixe no mapeamento, mas não sei, não estou afirmando porque, né? Mas, por exemplo, pesquisa na internet. A pesquisa na internet seria um mapeamento, ou a gente já está buscando em outros espaços, outros significados ali daquela prática, né? Da mesma forma, peraí que estou tentando ver, aqui está um pouco pequeno, eu estou aqui na página, eu tinha visto outra... Abre na sua... Você tá com o computador? Estou, peraí, estou. Está mexendo, eu perdi. Mas era alguma outra coisa também sobre... Eram sobre a leitura do livro, cadê? Era leitura do livro, não sei o quê. Agora eu já me perdi aqui, cadê? Não sei se sumiu ou mas aqui, tinha aqui. Um que a leitura do livro Ciência Hoje está em azulzinho. Em azul, achei. Isso. Eu acho que vai na mesma ideia da pesquisa na internet, né? A gente está buscando em um outro contexto, um outro espaço, alguns outros significados, algumas outras informações sobre essa prática cultural. Então, eu acho que isso... Entendo que não seria o mapeamento, porque a gente está buscando em outras respostas que não necessariamente naquela cultura ali que a gente está inserido.
Então, legal. foi Então, vamos fazer assim: quem pode contra-argumentar e defender a ideia de que essas práticas são de mapeamento? A ideia de fazer pesquisa na internet, ler um livro, uma revista, né, ela é mapeamento? A Thalita argumentou que não, dizendo que isso é um outro momento, porque não trabalha com os saberes dos alunos, segundo a Thalita, o argumento dela. Alguém tem um contra-argumento, ou será que concordamos com a Thalita? E se sim, se não, por quê? Diz, aluna. Quando você tinha pedido para nós vermos o vídeo, né, e tentar localizar o aprofundamento e ampliação, aí, a hora que os colegas começaram a colocar, eu achei que houve uma confusão entre o mapeamento, o aprofundamento e a ampliação. Então, acho que os três estão aqui na tela. Tá, então Tem você bastante está coisa concordando aqui com a Thalita. Isso, concordo com a Thalita, que aqui aparece tanto mapeamento, eu achei que apareceu pouco mapeamento e mais aprofundamento e ampliação. Tá, legal. Alguém está contrário a isso? Se ninguém tiver contrário a isso, a gente avança. Se alguém tiver contrário a isso e acha, não, esse é mapeamento, aguardamos o argumento. Como ninguém se manifestou, a gente pode recortar essas coisas que não são mapeamento daqui e vamos jogar para uma outra prática, uma outra página. Vamos avançar para a próxima página, e aí ela não vai mais que isso? Essa é a última? Ou é só no meu que não vai? Não, ela não vai mais, velho. É a última mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos, né, a gente pode apagar essa daqui mesmo, né? Não tem mais espaço para fazer. Ou abrir um outro. Abre um outro aí, velho. Espera aí, eu vou abrir. Aí a gente pode, no outro, já pensar assim, bom, mas quais vivências foram promovidas na aula? O que a gente entende de vivências e leitura por parte das crianças? Como é que a gente olhou para isso e viu? Para aí a gente ir olhando as coisas como elas estão acontecendo. Oi. Apaga a página anterior que tem a batatinha frita. A batatinha frita. Vamos apagar a batatinha frita aqui. Pode ser. Então, eu vou apagar a batatinha frita. Ah, a minha não apaga. Acho que tem que ser. Ah, excluir. Beleza. Então, na página 19, obrigado, Raíssa, aí pela dica boa. Vamos escrever aqui vivências e leituras por parte das crianças. O que a gente lembrou lá e viu por parte das crianças? O que as crianças fizeram lá? Eu acho que razoavelmente já ficou mais claro, né, que esse mapear os saberes, ele acontece de várias formas ao longo de vários tempos, mas é toda vez que a gente vê os saberes dos alunos aparecendo, até mesmo quando eles vão dizendo outras coisas que eles não disseram em outro momento, porque a gente está construindo o território do trabalho. Né? Novas ideias vão aparecendo, né? Vamos ver as vivências. Claro para todo mundo, né? As ações que a gente está buscando que eles sabem, né? Produzindo, né, um certo documento, um certo território sobre o que eles sabem, e outras ações que a gente está caminhando com o trabalho, né, com outros sentidos. Ô, Mário, eu não estou conseguindo abrir o meu Jamboard. Estou vendo as pessoas colocarem aí, mas eu não sei se todo mundo foi autorizado. É o mesmo Jamboard, né? Não, o meu parou na página 20, não abre Volta mais. para 19. Vai lá em cima, dá uma setinha ali em cima. Ah, tá. Valeu, nós fomos para trás. Achei. Obrigada. Achou? Então, o que foram as atividades de vivências e de leituras? Quando a menina diz que jongo é capoeira, é uma forma de leitura. Quando ela diz que parece samba, né? E que vivências que a professora promoveu lá para as crianças, né, tomarem contato com o jongo? Dançaram com a sala.
Analisar as imagens é uma forma, né, de leitura. Cantaram, tocaram, dançaram. Acho que aqui apareceu um dado bacana, né? Assim, as perguntas que as crianças fazem, né? Ela só é possível pela leitura que elas fazem do que elas estão, né? Do que elas estão tematizando, do que elas estão estudando. Ninguém vai perguntar algo a partir do nada, né? Elas precisam estar ali em contato, lendo o que está acontecendo, né? Então é legal pensar as perguntas, né? Os desenhos e produções artísticas, né? O desenhar e o produzir são formas de vivência também, e ao mesmo tempo são leituras, né? Porque as crianças registram isso, né? Muito bem. Há dentro dessas situações aqui alguma que você também não concorda? Fala assim, não, isso aí não é? Os comentários das crianças, né? Toda vez que as crianças comentam qualquer coisa sobre o que elas estão fazendo, só é possível porque há uma interpretação de algo que está sendo lido. Dizer que o colega roubou no jogo é uma leitura, que pressupõe um domínio, né, das regras. Um exemplo, né? Então, elas cantaram, dançaram, tocaram tambor, fizeram desenhos, né? Tem a ver com as suas formas de vivências, né? A conversa com os jongueiros e as perguntas, né, mostra as leituras deles. Os registros mostram né? Nós vamos debruçar no registro, porque isso é tema da semana que vem, mas já fica aí anunciado coisas, né? Muito bem. Só queria saber quem é uma caridosa que fica arrumando tudo bonitinho. Eu fico pulando, a pessoa vai lá e fica arrumando tudo. Pode arrumar, não precisa parar, estou brincando. A gente até agradece que está fazendo isso. Eu estava jurando que quem estava arrumando era o Marcos. Não, eu estava escrevendo, aí eu falava, nossa, eu escrevo, ela vai lá e arruma. Muito bem. No mesmo sentido, concordâncias totais, discordâncias, tensões. Nossa, olha, agora entendi um pouco melhor. Thalita está muito educada, Thalita. Eu sou um cara de boteco. Esse negócio de levantar a mão, eu fico meio assim. Ah, Mário, eu também sou, mas assim, sei lá, né? Aqui entre desconhecidos a gente finge educação. Não, tô brincando. Como ninguém tá falando, eu vou falar, né? Também, assim, não sei se estou certo ou errado, mas estou falando. Ótimo. Eu acho que a pesquisa, a pessoa colocou aqui no cantinho, a pesquisa com o pessoal da escola e com as pessoas do entorno. Eu também acho que não entraria. Entendo que não entraria, porque segue lá naquela mesma lógica de que a gente está procurando outros significados em outros espaços, né? E, enfim, agora eu não sei o resto, mas eu identifiquei esse, sim, que me chamou a atenção. Tá bom. Vou na mesma pergunta. Quem concorda, quem discorda, qual é o argumento? Eu não é discordar, mas como que a gente está entendendo vivência? Porque sentir na pele o fazer uma entrevista ou sair à procura de resposta não é um tipo de vivência? Não sei, né? Então, todas as ações que a gente propõe, né, para as crianças, elas são formas de vivência. Às vezes a gente limita, a vivência da prática corporal, né? Então, a vivência do jongo. Agora, a vivência em si, tudo aquilo que acontece na escola, ela é vivência, porque aquilo vai mexer com a experiência que o sujeito tem dele. Então, ter uma dificuldade de compreender o curso, né, gente, é porque você está ali, né, sentindo na pele, usando a tua expressão, né, e lidando com uma forma de você estar diante dessa dificuldade. Então, é muito legal quando a Simara fala assim,
eu estou pensando, né? Isso é uma forma de você ter uma conduta da verdade com você mesmo, né? Sobre essas questões que você tá tendo. Mas acho que a gente poderia, Bárbara, né, talvez melhorar a pergunta, aí, velho, melhorar a comanda, né? A vivência das práticas. Porque assistir o vídeo também vai promover leitura, né, do que é o jongo e também promove determinadas questões com a gente, né? Viver a situação da pesquisa, da conversa com os outros, ela também vai promover uma série de coisas, né, que tem a ver com aprendizados que a gente não dá conta da aula. Por isso que é muito difícil, quando a gente discute aprendizagem, saber o que os alunos aprenderam, né? Às vezes eles podem estar lá fazendo e aprenderam a conversar com o outro. A gente não tem um domínio sobre isso, né? Nina, a Jana e a Nina aí estão na fila. Podem falar. Quer falar primeiro, Nina? Pode ir, Jana, você primeiro. Tá. Que eu vi aqui, esse do meio, esse azulzinho aqui, desenhos, leitura de imagens, essa parte do desenhos, assim, experimentar e apresentação para a comunidade, eu vejo como avaliação e registro. Eu não sei se também entra aí na questão das vivências e leituras, mas eu não sei, eu tenho essa ideia de que eles entram aí como registro, ou os dois, não sei. É mais uma dúvida mesmo. Nina, e depois o velho está inscrito aí. Não, eu só queria reforçar o que você disse aí, Mário. E achei bem legal essa atividade, porque essa atividade vai mostrando para os colegas que as coisas acontecem tudo junto. A gente está tentando separar, mas elas vão acontecendo tudo junto. Né? O tempo todo as crianças fizeram leitura desde o início do vídeo. No primeiro momento, elas foram lendo as coisas. Elas foram vivenciando. Então, a ampliação, o aprofundamento, todas os encaminhamentos, eles vão acontecendo junto. A gente tenta vivência prática, tá? Para a gente tentar captar melhor. Eu acho que essa é uma ideia legal. Mas é importante a gente perceber como as coisas elas não se separam, né? Só queria destacar isso. Muito bom. Próximo da fila. Bom, gente, eu vou discordar um pouco de vocês, né, a partir da literatura, né? Então, o que nós encontramos na literatura? Sim, o que nós estamos fazendo aqui agora, nós aqui que somos sujeitos, nós estamos numa vivência desta atividade, nós também estamos numa leitura de tudo que está acontecendo. Mas na literatura do currículo cultural, nós entendemos vivência pela realização, pela produção da gestualidade das práticas corporais, a partir daquilo que as crianças pensam que seja a prática corporal. E quando nós estamos pensando em leitura, é a leitura dessa linguagem corporal, e não outras leituras que também acontecem a todo momento, como vocês disseram. Então, embora tudo isso possa estar acontecendo, e aí, como já foi escrito, aí aparece lá nos post-its, olha, o registro, claro que envolve a leitura, mas nós estamos falando da leitura da gestualidade. Assistir a um vídeo é a leitura da gestualidade que está sendo produzida ali no vídeo, que é outra coisa. Tudo bem, gente? Senão a gente vai dizer que tudo acontece todo o tempo, tendo a mesma coisa misturado. E eu, pelo menos, não vejo assim, e eu encontro na literatura de outra forma, né? Por isso que acho que é legal a gente ir tomando esses cuidados, né? A vivência das práticas, né? Então, quando as crianças tocam o tambor, elas estão vivenciando a prática. Quando elas constroem o tecido lá da saia, é uma vivência da prática, porque faz parte da prática do jongo, não só o dançar, né? Faz parte da prática do jongo, o tocar, o produzir faz parte da atividade caminhada para isso, né? E aí, novamente, né, Bárbara? É lógico que tudo é vivência, e tudo é uma experiência do sujeito na vivência. Mas para a gente localizar a intencionalidade do trabalho. Você falou uma coisa no começo que até agora eu me perdi um pouquinho. Mas lembrei. Gente, se eu vou dançar, isso é um registro. Né? Dançar é uma forma de registro. Né? As pessoas dançam, isso é um registro. Agora, se vai ficar isso, né, como um documento, que aí nós estamos falando de outro tipo de registro.
né? A Nina? Eu queria só complementar o que eu estava falando, acho que não fui bem entendida. Quando os alunos fizeram a leitura, por exemplo, naquela revista, daquele artigo científico, que a professora levou para eles, eles fizeram uma leitura, mas a atividade... Não? Não, ali eles fizeram uma leitura de um texto. Então, Um texto escrito. Aquilo vai ser uma outra... Nós vamos trabalhar com isso na próxima parte, né? Quando a gente está falando da vivência ali da prática corporal, né, ela mobiliza a ação de ler, como tudo no mundo. Eu estou aqui, estou sentado, estou lendo, né? As pessoas estão de câmera fechada, as pessoas estão de câmera aberta. A gente está sempre lendo porque nós somos seres simbólicos, né? Mas para a gente localizar o trabalho no currículo cultural, a vivência ali das práticas, novamente, sair da sala de aula e ir para a aula de educação física é uma vivência, né? Chegar na escola é uma vivência. Nós não estamos falando nisso. Agora, a leitura de um outro texto que vai me permitir olhar para essa prática corporal de um outro jeito, aí é outro tipo de atividade, né? Outro tipo de encaminhamento que a gente vai dando com atividades diferentes. Tudo bem? Então, eu ia completar isso, que a leitura desse texto leva para amplia, né? Amplia Ela o vai olhar. a gente vamos devagarzinho, né? O que eu quis Tudo dizer as aquilo duas coisas juntas, entendeu? Tudo aquilo que você vai dando condição para o aluno perceber com outro olhar, né? Com outro enquadrinhamento, a prática que ele está estudando, aí são outras coisas, né? Isso é a ação do docente e essas partilhas que tem com os colegas. Tudo bem? Para a gente localizar de acordo com o que a gente, né, vem dentro. Porque, novamente, né, a partir do momento que você está o tempo inteiro em vivência. Essa noite eu tive um sonho tumultuado. É uma vivência, né? Quando aquilo te fez um negócio. Quando você opera racionalmente, aquilo já começa a transformar numa experiência que você teve do sonho com você. Então, a vivência da prática corporal é essa. O que a prática corporal mobiliza, né? No caso dessa, ela tem todo um preparativo, enquanto a própria prática corporal. É a mesma coisa que eu pensar se eu estiver tematizando o surf. Gente, a vivência do surf é unicamente você está na onda, né? Então, você passar a parafina na prancha, né? Você preparar o slash, você botar a roupa ou não, isso tudo faz parte da vivência dessa prática, né? Que pressupõe leituras. Agora, se um cara, na hora de surfar, não passa a parafina na prancha, gente, ele vai cair, ele vai fazer uma certa leitura do tombo dele. Aí vai precisar de um saber ou outro para poder passar a parafina. Tudo bem aí? Acho que tem mãos levantadas, e aí acho que a gente pode ir para outra página, até para a gente dar conta do trabalho de outro. Na página anterior, indo para trás, eu apaguei a outra batatinha, enquanto a Maiana e o Marcão Velho falam, a gente vai para a página de trás, que tem lá ampliação numa cor, aprofundamento noutra cor. Por favor, Maiana. É uma dúvida simples, na verdade, acho que já até foi falado, mas eu gostaria de reiterar. A questão que ficou em dúvida para mim é se as vivências permeiam ampliações e aprofundamentos, mas essas coisas podem acontecer em sequências diversas. Então, o professor pode iniciar uma atividade e aí ele perceber que tem a necessidade de um aprofundamento e, a posteriori, uma ampliação, e daí fazer essas inversões, ou existe, porque pela leitura que eu fiz, não existe uma sequência específica? Isso, nem nada a priori. Perfeito. É a partir do que se problematiza. Certo. É sempre você dar ferramentas para melhor leitura daquilo que você faz na vida. Nessa vida aí, jongo na aula. Porque nesse momento de aula ela escolheu tensionar essas questões, mas poderiam ser outras. Isso, aí eu acho que eu respondo uma pergunta de alguém que já me passou, será possível fazer isso com todas as turmas? Mas a resposta não vai ser nunca as mesmas, né? Vão ser outras vivências, outras, né? Isso. As experiências vão ser diferentes. Entendi. Perfeito. Bom, gente, eu vou, de novo, vou ser chato, tá? Para que as coisas fiquem, no meu entender, pelo menos mais bem organizadas. Nós estamos falando de linguagem corporal, né? Porque até a base nacional comete esse erro. Está escrito, tem um conceito errado na base nacional. Ou seja, quando as crianças vão ler o texto da ciência hoje, aquele texto, o conteúdo daquele texto ajuda a entender melhor o jongo. Ótimo. Só que aquilo não é uma atividade de vivência no sentido que nós estamos usando aqui.
aquilo não é uma atividade de leitura no sentido que nós estamos usando aqui, porque o código é outro. O código é outro, que é diferente quando as crianças estão assistindo uma roda de jongo ou uma roda de jongo no YouTube. O código da roda de jongo no YouTube, o código da roda de jongo ali na quadra, é a produção da gestualidade. Então, aí nós estamos fazendo aquela leitura. Agora, Maiana, nós gostamos de explicar dessa maneira, né? Mapeamento, vivência, leitura e ressignificação, porque estas coisas acontecem juntas. Elas acontecem juntas. Mas é possível a gente fazer uma atividade de aprofundamento que não é nem vivência, nem ressignificação. Então, de novo, aquela atividade que a professora leu o texto de ciência hoje não é uma atividade de vivência, não é uma atividade de ressignificação, não é uma atividade de mapeamento. Tudo bem? Então, e também não é uma atividade de leitura da linguagem corporal. Mas pode acontecer que uma vivência provoque o aprofundamento. Mas no vídeo, isso não aconteceu. Nesse vídeo que vocês assistiram, isso não aconteceu. Tudo bem, gente? Estamos percebendo? Né? Então, vamos focar na linguagem. Já que a educação física está na área das linguagens, já que a gente está trabalhando com a linguagem corporal, já que as práticas corporais são textos da cultura. Vamos focar na linguagem, fica mais fácil para a gente perceber essas distinções. Só complementando que eu acho que você não foi chato, você foi pertinente. Quando você é chato, eu digo que você é chato. É que eu fico voltando na mesma coisa, eu fico voltando. Não, mas acho que sim, né? Eu acho que talvez eu esteja confundindo um pouco todo mundo, pelo menos, né? Eu fico pensando nisso, quando eu estou dizendo, olha, realmente, né? Eu estou aqui, eu estou tendo uma vivência, mas não é disso que a gente está falando. Né? Gente, teve um dia que a gente foi almoçar na casa do velho, a gente ficou, 4 horas discutindo o que era vivência e o que não era. Lembra, velho, desse Lembro. Dia? Foi uma boa. Mas eu acho que você deu a dica agora, né? A questão é qual é o código que está sendo lido, não é o código alfabético. Né? Então, e outra, essas professoras, nesse caso, são professoras pedagogas, é um trabalho que envolve todas as áreas, né? Ela não é um trabalho, como a gente poderia dizer assim, da educação física, mas é um trabalho que pega um tema da cultura, nós vamos chamar de cultura corporal, né? O jongo, e ela faz 1000 coisas, né? Então, ela trabalha com os desenhos, ela trabalha com o código alfabético, ela faz uma série de coisas ali, né? Para nós, né, a gente poderia, talvez, um olhar talvez mais fragmentado, algumas coisas a gente não faria, né? Até porque nós não estamos lá na educação infantil. Né? Pelo menos estou pensando assim na própria fragmentação das áreas na escola, né? Mas para a gente deixar bem claro isso, né? O conceito de vivência que a gente usa foi escrito por um filósofo que ele não falou absolutamente nada perto da educação física. Né? Mas a gente vai pegar aquilo para pensar o que é a vivência numa aula de educação física. É isso aqui. Mas é ligada a partir do momento que a gente pensa na linguagem corporal. Tudo bem? Ninguém está negando que a vivência do curso está produzindo uma experiência do sujeito aqui, né? Do experiência Maiana, para a experiência Thalita. Nós não estamos dizendo isso. Mas focando, né, o trabalho lá com as crianças, na hora que a gente vai trabalhar o jongo, o que é a vivência, né, na linguagem corporal do jongo, que envolve várias coisas, assim como o surf, assim como o skate, assim como o futebol. Eu costumo dar um exemplo assim, ó, quem aqui joga futebol sabe, para pôr uma bandagem no pé para ir jogar futebol, gente, isso é vivência da cultura do futebol. Faz parte da gestualidade do futebol colocar uma bandagem no pé para ir jogar lá. Faz parte da linguagem do futebol fazer roda de reza e pedir, né, para ninguém se machucar. Faz parte daquela linguagem do futebol, ou de outros esportes, etc. Bom, estamos no segundo. Olha lá, Thalita, será que agora você vai ser contemplada? Agora vem o barato. Ampliação, aprofundamento. Acho que eu já tinha visto um que eu tinha discordado. Hoje eu estou. Ótimo. Então, antes da gente entrar nessa da concordância e da discordância, vamos retomar o texto. O texto vai dizer assim, olha, ampliar os saberes, então eles têm saberes. Trazer novos saberes, eles podem ser aprendidos, né, com os colegas, eles podem ser aprendidos com a escola sistematiza e traz outros saberes. Mas o foco maior que a gente está dando para a noção de ampliação é principalmente trabalhar com os saberes
insurgentes. Então, fazer, né, buscar o conhecimento científico é uma atividade de ampliação? Tudo bem, podemos encaixar ela lá, mas o foco maior, para a gente, né, localizar algo além, é quando, alguns momentos, certos saberes aparecem que não estão em outros lugares. E quando a gente fala no aprofundamento, tem duas dimensões, né? Um olhar para o discurso, né, e um olhar para a gênese da prática, né, do modo como aquela prática está produzida e acontecida e acontecendo na cultura. Tudo bem? Então, a partir dessas duas questões que estão colocadas no texto, vamos lá ver as ações que a professora Carol proporcionou ali, que ampliam o que as crianças sabiam, né? Seja, né, esses saberes que a escola pode trazer, deve trazer, que o professor, né, tem que estudar para trazer esses saberes, e aqueles saberes também são insurgentes, tudo bem? Com o texto. E que ações que a professora promoveu com crianças pequenas, que sempre essa pergunta aqui no que vem, né, velho? Mas as crianças pequenas vão fazer genealogia, né? Einstein já dizia que você pode ensinar física quântica para qualquer idade. Então, se o Einstein disse isso, agora é só a gente ver como é que a gente faz isso. Vamos lá? Aberto, então, para as análises, argumentações favoráveis ou contrárias na página 18, velho. Muda aí na tela, por favor. Você está aberto na 19, traz para 18. Obrigado. O pessoal do amarelinho vem para cá. Bom, com vocês aí, né? Gente, quem escreveu Cultura do Congo? É anônimo. Bom, então eu vou ter que discordar, já que ninguém fala nada, estou sendo obrigada. Vai, Thalita, vai. Olha, eu discordo que a entrevista com a Aninha e o Paulinho e a ida dos dois à escola seja aprofundamento. Eu acho... Por quê? Então, eu acho que é ampliação, porque está pegando aquilo que os alunos já tinham visto, né? As alunas já tinham visto, estudado, lido, e está, na verdade, ampliando esses outros significados. Por exemplo, as crianças viram que tinha o uso da fogueira. E aí, bom, aprenderam isso. Em algum momento se aprofundaram e aprenderam isso. E aí, nesse momento com a Aninha, uma das crianças perguntou para ela, tá, mas a fogueira aparece em qualquer lugar? Vocês dançam com a fogueira sempre? E aí a Aninha, a partir daquilo que eles já conheciam, ampliou um pouco essa visão, esse significado, e falou, não, a fogueira a gente usa em alguns espaços, mas em outros não. E aí, na conversa com o Paulinho, por exemplo, as crianças já sabiam, no primeiro contato ali, elas já sabiam que tinham alguns elementos, né, que tinham o uso do tambor, mas não sabiam, por exemplo, de onde estava vindo isso. E aí, nessa conversa, Paulinho explicou que o tambor vinha de outro lugar, que tinha vindo da África, mas não sei o quê. Então, ampliou aquilo que os alunos já conheciam. Acho que é isso. Não sei se soube explicar muito bem, mas foi isso. Mãos em profusão, velho. Hoje nós vamos até tarde. Vamos lá na ordem das mãos levantadas. Já o Renan levantou e abaixou? Jana, e você, Jana? Não, eu já penso um pouquinho diferente com relação ao que é aí que eu entendi, né, com o texto, a questão de ampliação e aprofundamento. Tem até a parte do vídeo que ela chega e fala tecendo uma teia de conhecimento. Então, assim, essa teia de conhecimento eu vejo como uma questão de ampliação. Então, seria mais essa questão, eu vi ali, com o entendimento que eu vi, as coisas que esse tecer essa teia de conhecimento é a ampliação, que é a questão que ela traz da cultura africana, dos fatos históricos com o vídeo. E aí, essa parte da entrevista com a Jongueira, com o outro, eu vi como aprofundamento, porque ele está se aprofundando naquele conhecimento que é o jongo, e não ampliando para outros temas, como, por exemplo, eu vi lá no que fala, no que vocês pediram para a gente estar fazendo. Então, assim,
em alguns momentos eles trabalharam a capoeira. Então, tudo que trabalha a capoeira, ele vem se ampliando, ele vem se aprofundando nesse tema. Tudo aquilo que abre isso, eu vi como ampliação, entendeu? Não sei se ficou claro. E aí, por exemplo, quando você traz com a questão da cultura da África, quando você traz a África, quando você amplia esse tema, que não é mais só jongo, é cultura africana, é de onde vieram esses negros, de onde que veio essas... Essa foi a minha leitura que eu tive, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui no azulzinho essa parte da entrevista com a jongueira. O organizador da reunião está com a mão levantada? Então, gente, para matar essa charada, eu entendo, né, que isso gere confusão, etc., a gente escreveu uma coisa aí nesse texto pela primeira vez na história da teoria curricular cultural da educação física, né? Que é o seguinte: há um conjunto de situações didáticas que o professor pode se preparar e pode desenvolver. Então, de alguma maneira, o professor ou a professora, ele tem algum controle dos significados que serão acessados pelas crianças. Por exemplo, quando a professora selecionou o texto lá da revista Ciência Hoje, ela sabe o conteúdo daquele texto. Então, aquilo que está sendo oferecido para as crianças são conhecimentos que vão permitir um aprofundamento a respeito da manifestação do jongo. Por outro lado, quando a professora deixa as crianças pesquisar na internet, quando a professora convida jongueiro e jongueira, o que vai circular, o que vai ser acessado, etc., gente, está fora do controle da professora. Então, a gente entenderia que são boas atividades de ampliação. Há uma passagem no texto, já que você colocou, vou até citar aqui, né? Logo no começo da parte da ampliação, primeiro parágrafo, né? Na terceira frase, trata-se de apresentar outros saberes para além dos científicos, né? Os saberes da gente nos dizeres de Coraza. Texto que a gente usou logo de cara lá no começo, é um texto de 97, está nos primeiros escritos do Currículo Cultural, esse texto, né, o planejamento de ensino como estratégia de política cultural, ela vai falar isso. Da onde ela fala isso? Ela fala isso a partir do texto, né, do curso do Foucault, né, em defesa da sociedade, e logo, para quem tiver curiosidade, ele, na primeira aula, né, o texto é dividido em aulas, são as aulas que ele deu nesse período, né, o Foucault está falando das lutas que estão acontecendo naquele contexto, dos movimentos prisionais, dos movimentos psiquiátricos, as lutas do movimento estudantil, dos movimentos, né, da contracultura, alguma coisa que a gente citou lá no texto. Então, esses saberes da gente são os saberes que algum movimento social, histórico, foram colocando esses saberes para a margem, foram colocando esses saberes para baixo. Né? Quando esses saberes que a gente não tem controle que aparecem, né, esses saberes vão ampliando. E quando a gente traz esses jongueiros, nós estamos fortalecendo certos grupos que não estão na academia. Agora, na revista científica, o texto que está lá, ele é das ciências humanas, então é um texto científico. Então, não tem problema nenhum, e ótimo, que o professor traga esses saberes para a aula. Né? Mas se eu estou trabalhando, vamos pegar exemplo de várias práticas, né? Se eu estou trabalhando capoeira, e eu chamo um mestre, chamo um praticante, e ele conta coisas que acontecem no espaço da roda, no grupo, na história de vida dele, esse é um saber que foi em alguma medida, né, esse grupo não tem espaço na sociedade, e quando tem, esse saber, às vezes, é colonizado. Né? Então, a gente fortalece as lutas quando traz esses saberes. Isso tudo, né, como o Marcos falou, assim, olha, eu não tenho controle sobre o que vem. E é muito engraçado, né, velho, porque a gente já viu várias experiências extremamente complicadas, né? Então, eu vou contar uma pessoal que eu adoro contar nessa situação, né? Certa vez eu convidei um amigo nosso, que é muito mais amigo do velho, né, um amigo de infância do velho, no tempo que eu dava aula na escola, isso faz, né, trocentos anos, para falar do pipa. O Marcos daqui a pouco vai começar a rir, né, que é o Márcio, amigão nosso, né, amigão do Marcos. O Marcos sempre dizia, o que o Márcio faz com o pipa, ninguém no mundo faz manobras incríveis.
mas o Márcio é professor de educação física. Aí eu chamei ele para ir na escola falar do pipa. Eu estou pensando que ele, né? Aí ele chegou na hora e falou assim, olha, fazer pipa ajuda em matemática, ajuda não sei o quê, ajuda a fazer amigo. Eu chamei ele no canto e falei assim, amigo, se você abrir a boca mais uma vez, você vai a pé, porque eu vou furar os 4 pneus do seu carro. Né? Então, veja, eu queria que ele falasse do pipa, da cultura do pipa. Ele veio falar de educação física, de psicomotricidade com a molecada, e a molecada ainda bem que não entendeu nada do que ele disse. Mas isso é só para dizer que a gente não tem controle sobre o que vem. Né? Mas são saberes que a gente entende que tem que dar força, né, nesse espaço. Tudo bem? Quando a gente vai lá para o aprofundamento, né, não é só em termos de nível. A ideia de nível de conhecimento é como em outras perspectivas estão sendo ditas. Né? É quando a gente entende as condições em que aquilo é produzido. E é lógico que com as crianças pequenas, né, a gente vai falar aquilo de um jeito. Olha, aquilo veio do Congo. Onde é o Congo? Com os grandes, dá para discutir outras coisas, conforme o nível de alcance de outros conhecimentos, né, gente? O nível de conversa e de atividade, ela vai com outro lugar, né? Mas para as crianças identificarem o Congo, já está bom demais. Nossa, olha, veio do Congo. E por que veio do Congo? Veio com os escravizados. Né? Aquilo tem muito a ver com as próprias questões todas que eles estão fazendo na escola. Né? Então, aquilo vai se articulando. Então, dá para entender. E é bacana, né? Porque elas perguntam assim, o jongo veio do Congo? Aí a menina diz, né, a jongueira, olha, veio, mas aqui se misturou. Então, pronto, as crianças já estão começando a compreender um pouco da construção do que é o Congo. Né? E há uma outra pergunta que eles fazem assim, da fogueira, né? E aí ela fala, né? As pessoas dançam à noite porque tinham que dançar escondido, né? Essa é uma fala que me leva a compreender melhor a construção cultural do jongo. Né? O que mostra, né, as condições que fizeram com que ela acontecesse. Por que fogueira? Porque eles tinham que fazer na situação tal. Por que a situação tal? Porque eles eram escravizados, tinham que estar escondidos. Aquilo vai te levando a uma compreensão melhor desse universo. Tudo bem aí? Ô Mário, tem pessoas com a mão levantada. Eu também queria falar. O Aurélio vem aí. Vai, Aurélio. Nossa, hoje nós estamos 18h20. Só um exemplo aí rápido, e acredito que seja um exemplo de aprofundamento. Na escola em que eu trabalho, eu dou aula de educação física, e para a mesma turma eu dou uma aula de expressão e movimento, né? Que eu divido com o professor de capoeira, o mestre marrom. E aí eu tenho o meu conteúdo, e aí a gente dá aula para a mesma turma, às vezes é só aula dele, eu estou junto, às vezes só aula minha, às vezes a gente divide meio a meio, enfim, né? Na mesma aula. E a gente reparou que a grande maioria das meninas não participava no sentido de querer entrar na roda, querer jogar, querer fazer os movimentos e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, a gente queria entender por que isso acontecia, né? E aí eu perguntei pro Ronaldo, né? O mestre Mal, falou, pô, Ronaldo, será que é porque tem 2 homens aqui dando aula? Né? Lógico que a gente entende os outros fatores, é 6º, 7º ano, os outros fatores, né, da adolescência e tudo mais, não querer se mostrar, enfim, né? Eu falei, poxa, vamos trazer, você não tem lá no seu grupo, traz só as mulheres para falar da capoeira, traz elas para apresentar a capoeira, para falar da capoeira, de como é ser mulher na capoeira e tudo mais. E aí a gente trouxe, né, elaboramos uma entrevista com os alunos e trouxemos as meninas, e elas falaram sobre o que é ser mulher na capoeira, as questões, né, de poucos mestres mulheres, né, na capoeira e assim por diante. E eu acredito que isso foi uma atividade de aprofundamento. Elas contaram o porquê da ausência das mulheres? Elas falaram muitas coisas, né? Até o mestre marrom nem quis falar nada no dia, falou, hoje a aula é com elas, né? Enfim, elas disseram muitas experiências próprias delas, né? Que algumas saíram de determinados grupos, porque até as músicas que o mestre escolhia homem
já não representavam mais elas, né, ali na roda. Então, elas procuraram outra roda, outro grupo para jogar, enfim, e tiveram várias posições ali. O que é legal desse relato que você traz é assim, de que modo depois a professora articula a fala de pessoas que estão no mundo com uma ação que é pedagógica, né? Então, essas falas podem me ajudar, como foi colocado aqui, né, no chat, a entender as questões da questão masculina, do patriarcado, né, de como o lugar da mulher está colocado, inclusive, na questão da capoeira, porque a capoeira, né, gente, não podemos esquecer que ela é uma construção da cultura afrodescendente, então ela tem muita influência das questões locais, né? E muitas culturas que vieram africanas, né, que vieram para o Brasil, são matriarcais. E quando chega aqui, numa mistura com uma cultura branca, etc., as questões matriarcais às vezes ficam meio de lado e as patriarcais ganham força, né? Então, esse debate é um debate de aprofundamento, a partir de uma fala, né, que trouxe para as crianças, para as meninas lá na escola, um outro olhar, que ajuda a repensar, ou a ressignificar aquilo que elas estavam enxergando ali. Então, percebe, né? As atividades de aprofundamento, elas estão sempre ligadas às questões de como aquelas práticas, né, estão colocadas ali. Então, tanto um trabalho com os discursos, né? Desde o começo o Marcos estava falando disso aqui hoje, né? Os discursos que se falam sobre, como com as táticas, com as estratégias que fazem com que certos grupos tenham mais força sobre outros, ou certos modos de ser permaneçam. A gente sempre fica, né, pensando a capoeira, né, em duas questões, né, Angola e regional. A gente sempre estuda a história, sempre tudo muito congelado, né? Não há, né, pelo menos a gente entende isso, uma potencialidade para se abrir para diferir, para abrir para a diferença, se eu não trouxer um debate que mostre o jogo de forças. E com os pequenininhos, né, que a gente acha que não compreendem nada, gente, eles compreendem até mais na pele do que propriamente de forma racional, porque as crianças se tornam racistas desde que estão entrando no mundo, ou não, né? Elas sofrem ou não com as coisas desde o momento que elas estão no mundo. O problema é que muitas vezes elas não conseguem operar na linguagem. Então, o trabalho com os pequenos é muito mais esse do campo da percepção, né, de escutando, de vendo imagens, de tocando fora da escola, né, uma série de coisas que tem a ver com os enfrentamentos que eles encontram o tempo inteiro. Então, as atividades não precisam ser sempre do ponto de vista que vem, né, numa questão mais racional, mas à medida que a gente amplia esses saberes, a gente tem mais acesso a outras formas de perceber, a gente consegue também aprofundá-las. Então, só para a gente, né, demarcar um lugar, né, a ampliação tem a ver com esses saberes outros, para além daquilo que as crianças acessaram, mas principalmente um saber que a gente não controla, né? Esse saber que vem daquilo que acontece no campo da cultura. E é importante esse saber, porque esse saber foi solapado na discussão histórica acadêmica, né? É mais ou menos pensar a academia dentro da Faculdade de Educação Física, para melhorar força, resistência e flexibilidade. Pô, é melhor não ter capoeira, né? É melhor a gente entender ter o que, né, foi pensado para isso. A capoeira não foi pensada para isso. A capoeira tem toda uma cosmologia, tem toda uma relação com as entidades, com os orixás, tem uma questão com as relações da população negra em formas de resistência na cidade, né, no lugar do negro na sociedade, principalmente no século XX, das religiões. Esse trabalho com relação a esses elementos é o aprofundamento, né? A ampliação são outras formas de a gente acessar esses saberes que não estão ali aparecendo para a gente. Eu até arrisco a dizer, isso é uma coisa que a gente nunca nem discutiu, né, velho, e nem pesquisou, mas eu acho que quem garante mais essa articulação vai ser o docente, do que propriamente pensar que a pessoa que vem falar, ou a história que a gente acessa, ou o livro que a gente acessa, ou os filmes que a gente acessa, garante essa percepção, né, das relações de força que estão em quaisquer práticas, né, da cultura. Tudo bem? Caio, sugiro interrompermos. Sugiro acabarmos. Já nos estendemos muito, o pessoal aí está que não aguenta. 44 almas penadas, sofrendo na sexta-feira à noite, já está de bom tamanho. É isso aí. Está acabando. Fecha a gravação, uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana
e aguardem, né, o próximo episódio.